Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a amenorrex prematura, né, ou ruptura prematura das membranas ovulares. Antes de qualquer coisa, peço desculpa pela minha voz que não tá muito legal hoje, né, tô bastante gripada e acredito que isso vai ficar bem evidente aí pra vocês. Mas enfim, vamos continuar, né. Então nesse vídeo eu vou falar sobre a amenorrex prematura, né, que é aquela situação que a gente vai ter a ruptura das membranas antes do tempo, né, ela vai acontecer antes da 30ª semana de idade gestacional e após a 20ª, né, a gente considera após a 20ª semana porque antes disso a gente vai considerar que essa ruptura da prematura das membranas ovulares é uma etapa de um processo inevitável de abortamento. As principais causas de ruptura prematura das membranas, pessoal, são a inflamação e infecção. Né? Infecção devido à produção de enzimas proteolíticas que vão atuar ali enfraquecendo, né, a bolsa das águas e gerando sua ruptura prematura. Né? E inflamação também devido à produção de fatores inflamatórios pelo tecido, né, que são a interleucinas 1 e 6 e o fator de necrose tumoral, que vão atuar aí através da produção de prostaglandinas, que vão interferir também nesse processo, né, de amenorrex prematura. Os principais fatores de risco para a ocorrência da ruptura prematura das membranas, pessoal, são a realização de exames invasivos, né, que seria a amniocentese e a cordocentese, incompetência istmo-cervical, inserção baixa da placenta, macrosomia, polidramnia, trabalho de parto prematuro, infecções, principalmente pelo Streptococcus beta hemolítico do grupo B e pelo gonococo, tabagismo, sangramento genital. Começou um rap ali na praça. Vou prosseguir, gente. Esse pessoal aqui da minha rua, como vocês já sabem, quem acompanha o canal, eles são muito barulhentos. Então, sangramento genital, vaginose bacteriana, gestação múltipla, deficiências nutricionais, algumas doenças maternas, atividade sexual, traumatismo e passado de parto prematuro. São importantes fatores aí de risco para a ocorrência dessa ruptura prematura das membranas ovulares. Prestar bastante atenção aí, então, né? Sobre o quadro clínico, essa gestante vai chegar com uma historinha típica para vocês, né, de que ela teve uma perda súbita de líquido que escorreu pelas pernas, um líquido claro ou amarelado, e aí a gente tem que confirmar, né, se esse líquido que ela perdeu está realmente saindo ali do colo uterino. A gente faz através do exame especular, porque existem outras causas possíveis, né, como uma incontinência urinária, corrimento vaginal ou até uma sudorese, né. Então é isso, essa paciente vai chegar com essa queixa para você, você vai fazer o exame especular, verificar se está saindo líquido do colo dessa gestante ou se ele está se acumulando ali em fundo de saco, né? Nos casos que você não conseguir observar isso, você pode fazer uma manobrinha, né, que é aquela situação que você vai elevar a apresentação fetal através de palpação, seguida de uma palpação ali no fundo uterino, e vai observar para ver se sai líquido, né? Você pode também aguardar pelo momento em que essa gestante vai apresentar uma contração uterina de forte intensidade e tá sempre de olho, né? Ver se você consegue verificar se há realmente a saída de líquido pelo colo uterino. Uma outra forma que nós temos aí para tentar fechar o diagnóstico de ruptura prematura das membranas ovulares, pessoal, é através da detecção do pH vaginal, né? Porque a vagina ela tem um pH entre 4,5 a 5,5. E em contrapartida, o líquido amniótico ele tem um pH alcalino, né, que fica entre 6,5 a 7,5. Então, para a gente tentar detectar, pegar o pH dessa vagina, a gente pode estar fazendo aí o teste do papel de nitrazina, tá? Que é um testezinho onde você vai inserir a fita no fundo de saco posterior, e nos casos em que ela ficar azul, tá falando para você que o pH tá entre 6 a 6,5, tá? O que seria uma confirmação de uma ruptura prematura das membranas ovulares. O problema é que existem outras situações que podem gerar essa alcalinização da vagina, né, pessoal? Como, por exemplo, presença de sangramento vaginal, sabão, cervicite, sêmen, vaginose e uma urina alcalina. Uma outra forma seria o teste da cristalização da secreção vaginal, né, que a gente vai pegar um pouquinho de secreção daquela gestante, vai colocar sobre uma lâmina e deixá-la secar por 10 minutos. Tá? Ele vai ser positivo quando formar uma imagem semelhante a uma folha de samambaia. Isso acontece também, essa cristalização, em mulheres que estão no momento do muco estrogênico, né, que é a primeira fase do ciclo menstrual, e essa alteração ela não é observada em gestantes devido aos altos teores de progesterona.
Nós temos também a ultrassonografia, né, que vai nos permitir aí visualizar se houve uma diminuição do líquido amniótico, e para isso a gente deve preferencialmente fazer uso do ILA, tá? Que vai fazer a medição vertical do maior bolsão de cada um dos 4 quadrantes uterinos, e ele vai dar diminuído sempre que ele vier inferior a 5 centímetros ou quando a medida do maior bolsão for inferior a 2 centímetros. Ele não é considerado um exame sensível, porque quando vem normal não significa, a gente não pode descartar a ruptura prematura das membranas ovulares, e tem também outras situações que podem estar relacionadas com a diminuição do líquido amniótico, né, como malformações fetais, insuficiência placentária, pós-datismo, uso de medicações, mas enfim, de maneira geral a gente vai considerar uma oligodramia nessas duas situações que eu falei para vocês, ILA inferior a 5 centímetros ou a medida vertical do maior bolsão inferior a 2 centímetros. Nós temos também a alfa-fetoproteína, né, que é uma enzima produzida pelo rim fetal, e ela se encontra em grandes quantidades no líquido amniótico, mas não está presente na secreção vaginal de uma mulher normal, tá? Com uma gestação normal. Então, a presença dessa alfa-fetoproteína é uma indicação de perda líquida. Uma outra alternativa que nós temos aqui, pessoal, é um teste rápido, tá? Que você vai inserir um suave estéreo na vagina daquela mulher, vai guardar por 1 minuto e vai transferir essa fita para um frasco contendo um solvente. Tá? E o resultado ele vai aparecer para você em cerca de 5 a 10 minutos. Ele vai ser positivo quando aparecerem 2 linhas e vai ser negativo quando surgir apenas uma linha. Tá? E naquelas situações em que não surgir nenhuma linha na fitinha, o resultado ele é inválido. Tá? Esse teste ele tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boa. A sensibilidade dele é de 98,9% e a especificidade de 100%. O problema é que ele é um teste caro, tá? Cada kit custa em cerca de R$35, e é justamente por isso que a gente deve reservá-lo para aquelas situações em que as outras alternativas não foram suficientes para fechar o diagnóstico. Desculpa os meus cachorrinhos, para quem não sabe, gente, eu tenho 10 cachorros, tá? Amo cachorro, é tudo cachorrinho de rua que a gente pega, e aí é por isso que frequentemente aparece um latido nos meus vídeos. Eles acabam sendo responsáveis também por muitos dos cortes, né, que eles latem, eu tenho que cortar, regravar, mas enfim, relevem. Falando um pouquinho sobre o prognóstico, pessoal, cerca de 1/3 das mulheres com ruptura prematura das membranas ovulares vão sofrer alguma infecção mais séria, né, que seria uma endometrite, uma corioamnionite ou sepse. Tá? A endometrite ela é mais comum naquelas mulheres que foram submetidas à cesariana. Uma outra complicação relacionada à ruptura prematura das membranas ovulares é a prematuridade, tá? A maioria dos casos não aguarda até o termo, e boa parte dessas gestantes vão entrar em trabalho de parto cerca de 1 semana após a ocorrência dessa ruptura prematura das membranas. Os recém-natos ficam vulneráveis a vários problemas, pessoal, como a doença da membrana hialina, hemorragia intraventricular, leucomalácia periventricular, infecções como sepse, pneumonia, meningite e a enterocolite necrotizante. Tá? A ocorrência dessas complicações está relacionada também com a idade gestacional, e elas são mais comuns nos casos em que há infecção. Então, resumindo aqui para vocês as principais complicações relacionadas à ruptura prematura de membrana, pessoal, a gente tem as infecções, né, a prematuridade. Até 50% das gestantes elas vão entrar em trabalho de parto e no máximo 1 semana após a ruptura. Cerca de 70 a 75% vão entrar em trabalho de parto em até 2 semanas após a ruptura, e cerca de 80 a 85% entram em trabalho de parto em no máximo 28 dias após a ruptura. Tá? Esse período de latência ele vai depender da idade gestacional, e ele é inversamente proporcional à idade gestacional. Tá? Então, quanto menor for a idade gestacional, maior será o período de latência. Acidentes de parto, né? Então torna-se mais frequente a ocorrência das apresentações distóxicas, como a apresentação pélvica e acórmica, né? A ocorrência de compressão de cordão umbilical, principalmente devido a isso, a ocorrência de sofrimento fetal também é muito comum. A ruptura prematura da membrana está relacionada também com a ocorrência de malformações, né? Que seria a sequência de oligodramia ou Potter. Né, ela vai acontecer devido a uma compressão fetal, em caso de oligodramia, e a ruptura prematura das membranas não é a única causa, né, ela pode acontecer em outros casos de oligodramia severa, como por exemplo uma agenesia renal.
né? Então, as malformações relacionadas seria o desenvolvimento de faces anômalas, hipoplasia pulmonar, achatamento da ponte nasal, dobra anormal da orelha, posição anormal de mãos e pés e uma atitude de flexão devido à contratura dos cotovelos e dos joelhos. A ocorrência dessa síndrome está relacionada com a idade gestacional e com o volume de líquido amniótico. Tá? Eu acho que teve um errinho aqui na apostila, porque eles falam a princípio que a relação de ocorrência é inversamente proporcional à idade gestacional, né? Então ela seria mais frequente quanto mais cedo ocorresse essa ruptura prematura das membranas. Mas, por outro lado, ela fala que acontece em 20% das gestações com 19 semanas, 25% das gestações com 22 semanas, né? Então aumentou ao invés de diminuir, e depois fala que acontece em 10% das gestações com 26 semanas. Então acredito que tenha ocorrido um erro aqui, né? Mas enfim, fala que após a 26ª semana de idade gestacional, a ocorrência dessa síndrome é rara. Tá? Outros riscos relacionados seria a retenção placentária, né? Então, maior será o risco da gente precisar fazer uma remoção manual da placenta e curetagem, e também há um risco maior de cesariana. A conduta no caso de uma menorrex prematura, pessoal, vai depender de dois pontos principais, né? Que é a presença ou não de infecções e da idade gestacional daquela gestante. Então, na presença de infecção, nós somos obrigados a interromper a gestação, tá, pessoal? Independente da idade gestacional, infecção materna ou fetal, tá? Nós somos obrigados a interromper, independente da idade gestacional, e a via de escolha deve ser preferencialmente a via vaginal, devido aos maiores riscos de infecções intraabdominais que foram relacionadas à realização da cesariana. Então, os critérios que vão auxiliar a gente aqui no diagnóstico de uma corioamnioniite, né, seria a presença de febre materna superior a 38 graus Celsius, associados a pelo menos 2 dos 4 critérios que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Que é uma leucocitose, essa gestante vai ter que apresentar leucócitos acima de 15.000, uma sensibilidade uterina, líquido amniótico com odor fétido e uma taquicardia materna, né? Batimentos cardíacos superior a 100. Então, nos casos de infecção, é claro que a gente deve iniciar imediatamente a antibiótico-terapia, tá? Que deve ser preferencialmente a ampicilina ou a penicilina cristalina, associado à gentamicina. E nos casos em que for necessário a gente mandar essa gestante para via alta, né, para cesariana, a gente tem que associar também a clindamicina. Tá? A gente vai manter essa antibiótico-terapia por até 48 horas após o último pico febril. Na ausência de infecção, pessoal, nossa conduta vai depender da idade gestacional, tá? Se essa gestante tiver 34 semanas ou mais, está indicado a interrupção da gestação, tá? E a via de parto vai depender de critérios obstétricos mesmo, tá? E não está indicado aqui, pessoal, a partir de 34 semanas, não está indicado o uso de tocolíticos e nem de corticoides, tá bom? Quando a idade gestacional for entre 24 a 34 semanas, a nossa conduta deve ser conservadora, tá? Claro que na ausência de infecções, de sofrimento fetal e de metrocístoles. Então, a nossa conduta deve ser conservadora, visando aí o amadurecimento pulmonar fetal, porque essa idade gestacional ela foi relacionada à maior ocorrência da síndrome da angústia respiratória fetal, tá? Então, a gente vai entrar com a corticoterapia, né? Porque foi evidenciado que essa corticoterapia, ela diminui o risco de síndrome da angústia respiratória, reduz também o risco de hemorragia intraventricular e, claro, reduz o risco de mortalidade fetal. Como eu já falei para vocês lá no vídeo de trabalho de parto prematuro, a gente tem duas opções de corticoide, né, que é a dexametasona ou a betametasona. Sobre a tocólise, nós iremos utilizá-la somente por curtos períodos, tá, pessoal? Só para que nós tenhamos tempo aí de fazer a corticoprofilaxia fetal. Tá, mas apesar disso, muitos autores não recomendam a realização da tocólise naquelas gestantes que tiveram uma ruptura pré-termo das membranas ovulares. Sobre o uso de antibióticos, pessoal, nessas gestantes que estão entre a 24ª e 34ª semana de idade gestacional, né, as gestantes em que a gente optou por uma conduta conservadora, né, na ausência de metrocístolo, sofrimento fetal, infecções, o uso de antibióticos ele se relacionou com uma diminuição da morbidade neonatal, com uma diminuição de infecção materna, tá, do risco de infecção materna, e ele foi relacionado também com o aumento do tempo de latência. Então, justamente por isso ele está recomendado aí como uso rotineiro nessas situações que eu falei para vocês, gestante entre a 20ª e 34ª semana de idade gestacional.
E os antibióticos de escolha, pessoal, devem ser a associação da eritromicina com a AMP e com a amoxicilina por 7 dias. Nos casos em que a idade gestacional for inferior a 24 semanas, esse tema passa a ser bastante polêmico, tá? Mas os autores que recomendam a conduta conservadora nesses casos, eles sugerem que essas gestantes sejam acompanhadas em ambiente domiciliar, em repouso absoluto e controle rigoroso da temperatura corporal, até a 24ª semana de idade gestacional, quando elas passariam para o outro protocolo, né, de 24 a 34 semanas. Nesse período, antes das 24 semanas, não está indicado o uso da tocólise e nem o uso de corticosteroides, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal, sobre menorrex prematura. Eu espero ter ajudado vocês. A minha referência foi também o Medcurso.